Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor e os amados ouvintes com a boa noite de salvação. Qualquer momento iremos ouvir os crentes remidos em todas as nações. A igreja de Cristo vai reconhecer o Aleluia, Jesus. Quando o som da trombeta soar, Dia de grande dor e de muita aflição para quem não se preparou. Dia lindo. Pode ser hoje a volta do rei. Pode ser hoje a volta do rei. Tudo nos mostra que eu vi esta próxima, eu sei. Pode ser hoje a volta do rei. Jesus Cristo nas nuvens, quando olha de vez, os mortos em Cristo ressuscitarão. Corpo glorificado vamos receber. Uma voz de comando como do general, levando as tropas, iremos ouvir a trombeta de Deus, é o grande sinal. Isso significa, é o começo do fim. Satanás vem. É o fim do sofrimento da igreja querida. Quem aguarda o amado como prometeu, voltar e levar sua noiva para o céu. Pode ser hoje a volta do rei. Pode ser hoje a volta do rei. Tudo nos mostra que eu vi esta próxima, eu sei. Pode ser hoje a volta do rei.
ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. E que Deus abençoe. A paz do Senhor para os irmãos. Queridos irmãos, eu quero dizer que estou alegre por esta oportunidade que Deus está me concedendo. Está aqui na cidade de Pilões, embora um pouco desgastado das constantes viagens. Ontem à noite eu estava pregando na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo, nos 60 anos da Igreja Assembleia de Deus naquela cidade. E ali tivemos um culto verdadeiramente pentecostal, onde milhares de crentes fizeram aquele ginásio tremer, dando glória a Deus e aleluia. Chegamos hoje à tarde. Estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus para dar continuidade ao nosso ministério, porque não existe coisa mais maravilhosa do que pregar o Evangelho. De todas as ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja aqui na terra, não existe nada mais importante do que pregar o Evangelho. Já foi lido esta noite que Jesus deu a ordem: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E eu dou graças a Deus porque desde que eu me converti, que eu tenho feito esta obra, e Deus tem nos ajudado até aqui. Estivemos pregando em Salvador e Jesus fez algo tremendo ali, que só Ele pode fazer. Tivemos uma semana de trabalhos onde 1.062 pessoas aceitaram Jesus Cristo como Salvador. E esta é a nossa missão. Nós estamos aqui esta noite não é para salvar ninguém. Nós estamos para pregar. Agora a salvação é por Jesus. O que Ele vai fazer aqui esta noite, nenhum de nós sabe, mas já está registrado no céu. Esta data, 19 de janeiro de 2008, como uma noite marcante para a cidade de Pilões. É uma grande oportunidade que os habitantes desta cidade estão tendo. E por que não dizer um grande privilégio de ver a igreja do Senhor reunida nesse lugar, com esta missão tão maravilhosa. Hoje faz 8 dias que eu estava no Rio de Janeiro, num grande trabalho ali também no ginásio. E meus irmãos, eu dizia naquela noite que Jesus está dando a nós pregadores a oportunidade de pregarmos as últimas mensagens. Toda vez que eu ouço este hino, pode ser hoje, a volta do Rei, eu fico arrepiado, porque tudo está nos dizendo realmente que nós estamos no fim. Vocês que cantam, estão cantando os últimos hinos. A igreja está prestando os últimos cultos a Deus. E Deus está dando a última oportunidade para que as pessoas ouçam o Evangelho e se convertam e sejam salvas.
E nesta noite eu quero ler um texto da palavra de Deus, que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. No capítulo 1, eu quero ler apenas um versículo, que é o versículo 21. Se você trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura, pode abrir o livro de Deus na epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1. E é bom que quem trouxe a Bíblia abra, né? Porque não adianta trazer a Bíblia e ficar com ela fechada, né, pastor Inaldo? A Bíblia foi nos dada não para enfeitar a nossa estante, não foi nos dada como um talismã para colocar ao lado da cama aberta do Salmo 91, mas ela nos foi dada para lermos. Jesus disse: bem-aventurado aquele que lê. Então vamos ler a palavra de Deus, Filipenses 1:21. Paulo se expressou assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Só um crente salvo, só quem tem a esperança da vida eterna é que pode escrever desta maneira: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, quando no princípio Deus criou o homem, conforme está na Bíblia, não como dizem os defensores da teoria da evolução, que o homem ele nasceu, um animal nasceu macaco e foi evoluindo até tornar-se um ser humano. Eu creio no que está escrito na Bíblia, e a Bíblia afirma que Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e o homem tornou-se alma vivente. A Bíblia afirma que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não no sentido físico, mas sim porque Deus deu ao homem atributos morais que Deus os tem. E quando Deus criou o homem, não criou uma máquina, não criou um robô, não criou algo que Deus pudesse controlar, manipular através de um computador, através de botões, através de um controle remoto. Mas Deus deu ao homem uma das coisas mais importantes, que se chama livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolher. Deus não faz escolha por nós, nós é que temos a responsabilidade de escolhermos. E é por isso que nós escolhemos os nossos governantes, nós escolhemos a pessoa com quem nós queremos casar, nós escolhemos o lugar aonde queremos morar, nós escolhemos a religião que queremos adotar, nós escolhemos o Deus a quem queremos servir, e nós temos todo o direito de escolhermos o tipo de vida que nós queremos viver. Infelizmente, algumas pessoas usam esse direito de forma errada e para o seu próprio mal, para a sua própria condenação. Uns escolhem viver uma vida no vício, no pecado, na prostituição, uma vida longe, uma vida distanciada de Deus, uma vida que só traz para a pessoa a desgraça
prejuízo, tristeza, angústia, dor e sofrimento. Mas, meus queridos irmãos e meus amigos, feliz a pessoa que toma a decisão que Paulo tomou. Quando nós abrimos as páginas da Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos encontrar este homem que escreveu essas palavras como um grande perseguidor dos crentes, e mais tarde ele diz que pensava estar prestando um serviço a Deus. Mas ele teve a felicidade de ter um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, aonde ficou a carcaça do fariseu Saulo de Tarso, e levantou-se um homem que seria um dos maiores arautos do Evangelho, um dos maiores defensores da fé evangélica, um homem que evangelizou a Ásia, um homem que abriu igrejas por toda parte. E este homem esta noite diz para nós que para ele o viver é Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que a sua vida só tem sentido porque ele vive com Cristo. E eu estava meditando nessas palavras e eu cheguei à conclusão que é a maior felicidade para uma pessoa poder dizer que a sua vida ela tem sentido porque ela é uma vida dedicada à obra, à causa de Deus, é uma vida como aquele que ainda é o maior homem da história, o Senhor Jesus Cristo. Mas o que era viver com Cristo? Quando eu não era crente, eu zombava dos crentes. Eu achava que crente era uma pessoa arcaica, era uma pessoa, na linguagem mais antiga, quadrada, era uma pessoa que vivia pelos cantos de paredes, triste, se lamentando. Mas depois que eu tive como Paulo um encontro com Jesus, depois que Jesus passou a ser o Senhor da minha vida e eu passei a viver com Ele, eu pude entender que viver com Cristo é a coisa mais maravilhosa, é a coisa melhor que pode acontecer ao ser humano. Em primeiro lugar, porque viver com Cristo é viver uma vida de alegria. Não é uma alegriazinha passageira, não é uma alegria como essa que o mundo oferece. Eu vim agora conversando com Alberto e ele diz: pastor, vai ter gente lá em Pilões, de cidades vizinhas, como tem realmente, mas também vão ter pessoas que vão para outros lugares na redondeza, para umas festas que estão sendo realizadas, festas profanas, festas mundanas, e há pessoas que estão a estas horas se divertindo nos bailes em busca de alegria, e muitas vezes pensa que alegre é, mas é só enquanto está sob o efeito de uma droga, sob o efeito do álcool, aquela alegria que muitas vezes dura apenas uma noite, na manhã seguinte está arrasado, acabrunhado, deprimido, triste, mergulhado numa angústia profunda. Mas a alegria que Jesus Cristo dá é uma alegria diferente, é uma alegria perene, é uma alegria que começa no momento em que a pessoa reconhece como Salvador e Senhor e dura por toda a eternidade. Aleluia! Quero dizer para vocês que estão me ouvindo, os amigos, os habitantes de Pilões, que não existe na face da terra um povo mais alegre do que o crente. E a nossa alegria não depende do futebol, não depende
se o time que a pessoa torce ganha ou perde. A nossa alegria não depende das coisas, dos prazeres desta vida. A nossa alegria vem do céu. A nossa alegria vem do coração de Deus para o nosso coração. É uma alegria que só o crente goza, porque quando Jesus nasceu lá em Belém da Judeia, nos diz a Bíblia Sagrada que o anjo chegou para os pastores que guardavam os seus rebanhos na vigília da noite, lá em Belém da Judeia, e ele disse essas palavras que ecoam até hoje: eis que vos trago nova de grande alegria. Eles nos disseram de pequena alegria, de pouca alegria, mas de grande alegria é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. E quando eu falo disto, eu me lembro do que está escrito lá em Atos 8:8. A Bíblia diz assim, que houve em Samaria era uma cidade da região da Galileia, e diz a Bíblia que houve naquela cidade uma grande alegria. E sabe por que houve aquela alegria? Não é porque tinha chegado um circo naquela cidade, não é porque havia palhaços engraçados, não, é porque Filipe, o evangelista, estava pregando o evangelho, as pessoas estavam se convertendo, e aonde o evangelho é pregado, aonde Jesus Cristo chega, a tristeza tem que sair, a amargura tem que sair, a angústia tem que sair. Aonde Jesus chega, a tristeza desaparece e a alegria toma conta do coração das pessoas. E não é diferente esta noite aqui em Pilões, não. Essa cidade, eu vou repetir, está sendo privilegiada esta noite. Não é porque veio aqui o governador do estado, alguma pessoa importante do mundo artístico, político, esportivo, é porque a igreja Assembleia de Deus saiu das quatro paredes do templo, veio para o meio da rua e dizer para você de Pilões que mesmo com toda essa situação triste em que se encontra o mundo hoje, nem tudo está perdido, resta uma esperança, e esta esperança não é o Papa com as suas viagens pelo mundo, não é o FMI com seus cofres cheios de dinheiro, não é o Oriente, não é o Ocidente, não é a ONU com seus projetos. Esta esperança única se chama Jesus Cristo, a alegria dos homens, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia! Levanta a sua mão para o céu e dê uma rajada de glória